o conteúdo do que você Não, fala. Interessa o contexto, qual é o grupo que a pessoa tá. Exato, eu tenho que concordar porque eu estou nesse grupo. Ou tenho que discordar porque estou nesse grupo. É isso. Eu trabalhei no STF, né? Fui assessora da presidência do STF, e aí a gente ia pro TSE, porque alguns dos ministros do STF compõem o TSE. Eu participei das eleições de 2008. E desde lá, eu sempre achei que eles lidavam mal com essa questão de explicar a urna eletrônica. Porque naquela época eu participei da equipe que implementou as redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, cara. Fui eu que cometi isso. Mas Por quê? eu e mais outras pessoas, uma equipe brilhante. O Supremo Tribunal Federal foi a primeira Suprema Corte do mundo a ter redes sociais e a entrar no YouTube. Olha. Eu fiz o documento que explicou à justiça brasileira o que era isso. Caraca. Que beleza, gente. Olha que maravilha. Agora tá todo mundo aí. Os caras... A pessoa não sabe preencher, não sabe recorrer de multa de trânsito, mas ela analisa o voto do ministro Supremo. Eu produzi esse clima na sociedade, tenho muito orgulho. Mini Gilmar, obrigada pela oportunidade de trazer a paz ao Brasil, que é o que eu prometi que ia acontecer, democratizando a comunicação. Mas assim, naquela época que você ainda estava começando a ter as redes sociais, não eram todas as pessoas que tinham, as pessoas tinham um fascínio muito grande por tecnologia e uma confiança muito grande. Chegava no banco, seu gerente falava pra você, puta, não dá pra fazer isso aqui que é erro do sistema. A gente não falava pro gerente, ô fulano, pelo amor de Deus, deixa de ser palhaço, que nem a gente faz hoje. A gente respeitava. Meu Deus, o sistema falou, mano, opa, quem sou eu? Hoje em dia, o sistema é meu rabo! Faz manualmente aí. A gente não sabia, gente. Só que assim, tinha a urna eletrônica, eu cobri eleições, eu cobri a minha primeira eleição em 1996, que foi quando mudou. Só que o papel era uma merda. Aí, quando veio a urna eletrônica, foi assim, uau, as pessoas achavam aquilo, as pessoas ficaram muito maravilhadas. Então, você vai ter uma geração que a pessoa não quer nem discutir, porque ela ficou tão maravilhada com aquilo que ela não vai querer discutir com você. Ela já acha aquilo bom. É que nem, sabe, assim... pai da gente que tem aquele celular velho, aquele Apple, o iPhone 3, e que você quer trocar, fala, não desce nenhum aplicativo aí, ele não quer trocar, porque tá bom pra ele. É isso, não vai querer discutir. Foi bom naquela época. Em 2008 já se começava a falar sobre isso. As pessoas começaram a conhecer melhor o que são os sistemas de segurança. Foi nessa época que teve aquele professor da Unicamp ou foi um pouco depois? Que teve aquela... Lembra? Ele foi até no The Noite falar sobre isso. Acho que foi das mais falhas que ele encontrou, e aí ele foi listar as falhas. Sempre teve gente falando isso. Porque ele falou assim, que teve um ano que ele pôde pegar... eu não sei números, tá? Eu vou falar assim, tipo, ele pôde pegar 10 urnas e ficar 6 meses, e aí na outra oportunidade deram 2 urnas, ele pôde ficar 3 semanas. Tipo, faz aí o que você tem que fazer e devolve, e ele não pôde continuar os estudos. É que essa eleição teve uma coisa que, assim, as pessoas vão e falam uma coisa, falam outra. Pode ser que acreditem, pode ser que não. Agora, o que eu acho que se lidou muito mal é o seguinte. Nessa eleição, teve estados que não iam contabilizando os resultados. Então, você via... E não era o estado que votou por último. Existia uma explicação técnica, mas que nem eu que trabalhava lá dentro conseguia entender o que o técnico... O técnico é meu amigo até hoje. Eu não conseguia entender o que ele estava me explicando. Como é que a gente explicar para a população isso? Então, assim, isso gera desconfiança, mesmo que a explicação seja sólida. Porque é uma coisa muito importante para as pessoas. E nós temos um histórico de corrupção. Então, assim, naquela época, quando, por exemplo, não estava entregando nada de uma parte de São Paulo durante 1 hora, o pessoal começa a desconfiar. Então, as pessoas começam a... O que acontece? Não é que a pessoa acha que é forjado. Na cabeça da pessoa, fica assim, não, por que não ter mais uma coisa para confirmar? Porque a pessoa ficou com a pulga atrás da orelha. E o TSE não lidou nunca muito bem com essa questão. Porque se optou por uma forma de comunicação que era sempre o rechaço. É seguro, é 100%. O sistema é perfeito. Sim, que é uma estratégia de comunicação que você pode fazer.
Mas não foi suficiente para segurar a desconfiança das pessoas por 2 fatores. Primeiro, porque as pessoas começaram a ter mais familiaridade com tecnologia. Então, elas acham que elas entendem da urna eletrônica. E depois, porque a perda de confiança nas instituições é gigantesca no mundo todo. Então, a pessoa não confia mais no que o TSE está falando. E nós Quem vigia o vigilante, né? nós chegamos numa situação agora que isso virou um bate-boca. E que aí você vai ter líderes populistas que eles vão se aproveitar disso de qualquer jeito. Para um lado ou para o outro. Por um lado ou para o outro. E até para colocar a população contra e a favor de um negócio desse, entendeu? Que é, assim, essa coisa da urna eletrônica... Eu lembro quando, na última eleição, lembra que não fizeram porque não ia dar tempo de fazer a compra das impressoras. E aí tinha um negócio que era que os valores que eram das urnas era uma coisa, tipo assim... Era exorbitante. O valor de cada impressora era uma coisa absurda, assim. Tipo, não, você podia ir na Calunga comprar a melhor impressora que existia lá, que não dava 1/3 do valor. Era uma coisa fora de série, assim, para uma impressora matricial que ia fazer... te entregar um papel. E todo mundo falando assim, mas ei, como assim essa impressora é tão cara? E é isso que você falou, a falta de informação. Porque, assim... de novo, aquilo que a gente estava falando. Eu não debato o teu argumento. Eu descredibilizo. E aí, se a pessoa tem um medo, uma insegurança, ao invés de eu conversar com essa insegurança, eu ridicularizo a insegurança. Então, quem não confia na urna, eu ridicularizo. Quem desconfia, quem não acredita mais 100%, porque aí... o que eu imagino é assim, tem gente que acredita 0, mas tem gente que acredita 100. A pessoa que acredita 100... Se cai pra 99, eu tenho que lutar pra manter ela no 100. Então, se eu começo a desconfiar... Sabe aquela coisa de relacionamento? É tipo assim, a pessoa vê... mas o quê? Não, tá aqui, olha aqui. Não tem nada, eu te mostro. Você quer o que? Você quer a senha? Olha aqui. Não tem... Eu não espero essa desconfiança virar um término do namoro pra querer corrigir. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, aí existe uma faixa ali da população que quer acreditar, que quer confiar, que seja feita da melhor forma, mas ela começa a ver essas falhas, a instituição já está descredibilizada, ela já começa a ficar... Puta, aí do 100% que ela confiava, já está em 85%, aí ela já começa a ficar desgostosa, sabe? Então, assim, por que não trabalhar aquele 5% de desconfiança e fazer a coisa direito, sabe? Comunicar direito. Na época, muito foda assim, isso. Eu era favorável a uma coisa que poucas pessoas eram. Eu era favorável ao seguinte, mesmo que seja 100% confiável, isso lá em 2008, bota pra imprimir e acaba com esse negócio. Pronto, pronto. Aí é que eu tô falando. É a hora que você dá a senha e fala, você tá desconfiando? Olha aqui então. Pronto, é a hora que você resolve o problema lá atrás, né? Eu era. Não porque eu acho que tenha qualquer coisa, porque eu não acho. Mas porque na época, o que eu pensava é que isso podia virar em circunstâncias adversas que eu não... Assim, eu imaginava. No que a gente tinha de configuração ali naquele momento, tá, era ok. As pessoas compreendiam que o atraso foi assim, os repórteres iam explicando, não sei o que, aquela situação se equacionou. Aí falava, gente, e se um dia, não sei... Se rebela. Uma cidade, o pessoal se rebela porque atrasou o resultado, isso vira uma crise e não se consegue mais explicar. Sim. É isso. E você tem essa dúvida que fica... Aí invadem o Capitólio. Porque assim, uma coisa também, as dúvidas que a gente tem, as desconfianças que a gente tem, elas não têm base em fato. Dúvida, medo, a gente sente. E às vezes sente errado. Por exemplo, chifre. Chifre a gente só toma porque sente errado. A intuição pode falhar. A intuição falha. E essas coisas também. E a gente gosta de pensar, né? O pessoal falando de política... porque quando a pessoa está falando de política, ela acha que ela é racional. Não é. O ser humano não é racional. O ser humano é um ser emocional que raciocina. Totalmente. Então, não adianta. Aí fica falando negócio... combate fake news, não sei o quê, faz os negócios para desmentir. Não é só o desmentir, não vai adiantar nada. Tem toda a estrutura, você tem que providenciar um conteúdo para essas pessoas. Então, assim, você falou do negócio da urna. A pessoa que ficou com uma desconfiança que está sendo... Vai lá e ridiculariza a pessoa. Espinafra a pessoa. Não era melhor ter um outro conteúdo para ela consumir que ela gosta? Totalmente isso. É exatamente isso. E aí, se entra
num ciclo que daí ela fica mais magoada, porque daí se ela for rechaçada, e normalmente ela é rechaçada pelo grupo que ela já considera intelectualmente inferior, então ela fala assim, tá vendo? Eu desconfiei, aí agora por quê? Porque é verdade. Pronto. Aí, ao invés de pegar aquela pequena dúvida e resolver a pequena dúvida, você faz essa pequena dúvida virar média, e virar grande, e virar gigantesca, e aí acabou. Aí perdeu. Aí já não tem mais o que fazer. Porque é isso. Aí, se eu não gosto de uma pessoa, eu discordo dessa pessoa, do que ela pensa, de como ela age, de como ela, sei lá, vive a vida dela. Se eu penso uma coisa e essa pessoa fala assim, é um absurdo, eu falo, agora é que não é um absurdo mesmo. Sim. Se pudesse ser um absurdo, agora é que... Entendeu? Aí... Porque aí vira uma questão de honra eu provar pra aquela pessoa que a minha desconfiança faz sentido ou que a minha não desconfiança faz sentido. E a gente tem isso... Uma coisa é você debater sobre, sei lá, a vida de artista. As pessoas estão debatendo o destino, o próprio destino, assim. Tipo, estão brigando dentro de casa. Sim. Por causa dessas coisas. E porque também, muitas vezes, o vínculo delas com os grupos que debatem isso... é mais amoroso, mais profundo do que elas estão tendo com a família e com os amigos. Sim. Que isso também eu acho que é um outro problema. Por isso que rompe, assim, deliberadamente, fala, vou sair de casa, não fala mais comigo, né? Muda tudo e vai só se unir ao bando. Só que esses bandos também duram quanto? Porque, Pouco. assim, esse povo que sai aí, vai fazer acampamento político de não sei o que lá. Isso aí é que nem namoro de verão, né, gente? Porque no WhatsApp é aquela história, Jesus te ama porque não convive com você, né? É. A hora que você conhece mesmo, é muito difícil um grupo assim, convivendo no mesmo lugar, principalmente se são pessoas que têm tanta necessidade, né, de se afirmar e de demonstrar agressividade. E a faixa etária onde esse ataque acontece, ela é muito peculiar, né? Uma vez eu não lembro quem foi que falou isso pra mim. A gente tava debatendo sobre isso, enfim. Me falhou agora quem foi. Algum amigo falou pra mim assim, veja bem, eles não falam mal da mãe e do pai pra criança, porque se você fala mal da mãe e do pai pra criança, né, até ali os seus 10, 11 anos, a criança vai chorar, vai contar pra mãe é sagrado, a criança, né, ok. Se você vai numa fábrica pros caras de 35 anos e fala, os pais de vocês são déspotas, você sai de lá socado. Você vai apanhar, você vai sair de lá enxotado. Mas pra quem que eles falam? Pros adolescentes. E é aí que ganha. É aí que vem. Por quê? Porque é hora da rebeldia, é hora que eu quero ficar com quem meu pai não deixa, é hora que eu quero ir pra festa que minha mãe não deixa, é hora que eu quero botar um piercing e não posso, é hora que eu quero não ir na igreja e não posso, é hora que eu quero botar tal roupa e não posso. E a aí comunicação com grupo, os pais está defasada, não conta nada que tá fazendo na internet. Aí aquele grupo te aceita. Com o teu piercing, com a tua roupa, com a tua orientação sexual, o que quer que seja. Mas aquele grupo não vai te julgar 100%. A única coisa que eles querem de você é que você entre nessa caixinha e a partir de agora você concorda com a gente. Sim. Pronto. E aí rompe laço com o pai, rompe laço com mãe, aí briga porque pensa diferente, aí você não pode conviver com quem pensa diferente, aí você não vai pro Natal, e aí, enfim. E aí isso cresce. Mas é muito peculiar aonde se ataca. Né? É ali daquela 7ª série, que agora é ano, né? 7º ano, ensino médio, primeiros anos da faculdade, porque depois disso você não vai pegar mais. Sim. Você não vai pegar mais. A hora que começar a trabalhar, começar a ralar, começar a ganhar o salário, começar a ver como a vida é dura, você não vai distanciar essa pessoa mais de pai e mãe. Pelo contrário, ela vai voltar a se aproximar do pai e da mãe. Sim. Né? Sabe quem que utilizou essa técnica que você está falando muito via Facebook? O Estado Islâmico. Eles têm um cara que é um rapper, né, que foi já assassinado numa operação americana, um rapper alemão, que eles recrutaram, que foi o cara que começou a fazer aqueles vídeos, lembra? Que passavam de decapitação. Sim, sim. Um rapper alemão, eles levaram o cara para morar lá no Califado. Ele começou a fazer uma propaganda de mídia social via Facebook para recrutar o que eles chamavam de jovens sem propósito. Então, além de aceitar tudo, eles ofereciam um destino heróico. Aqui, olha, você vai ser uma grande pessoa. Eles recrutaram 43 mil jovens no Ocidente. 3 mil foram morar lá. De, tipo, pegar dinheiro escondido e fugir para lá. E nunca mais foram vistos? Como é que essa operação terminou? Alguns voltam. Tá. Porque, assim, eles foram avaliar o total. Então, assim, tem quem volta e vai preso, tem quem sumiu, tem de tudo.
Mas eles conseguem fazer isso Com essa estratégia. com essa De estratégia. pegar aquela faixa etária do... Vulnerável. Mas você vê que hoje e olha, eu fiz uma história sobre isso que assim, vai no vulnerável adolescente e vai no vulnerável frustração. Término de relacionamento, demissão, depois que a pessoa foi traída, grandes perdas financeiras, que é uma coisa assim, que quando a gente está numa situação dessa, gente, todo mundo foi bonzinho com você, que você não conhece da vida real, você abre o seu olho deste tamanho. Porque assim, não tem como saber exatamente o que você está passando, mas tem como saber que você está vulnerável a determinadas mensagens pelos seus dados. E é quando eles se aproximam das pessoas. Esse cara do Estado Islâmico, esse cara que... Eu fiz até um artigo que ele era chamado de o Goebbels do Estado Islâmico. Ele conseguiu levar para casar com ele a mulher que era investigadora-chefe do FBI, que era que investigava ele. Meu Deus. Ela era mestrado, tudo, nas melhores faculdades, academia militar e tudo. Ela estava tendo um problema emocional de relacionamento, tudo. Há alguns anos isso se arrastou. De alguma forma, eles... Percebeu. E ela falava com ele por Skype todo dia para levantar informação. Ela tirou férias e foi para lá. Só que aí, assim, 3 dias ela já viu que não era o que ela queria. Ela era muito esperta, né? Era formada nisso, conseguiu fugir de lá. Voltou para os Estados Unidos, fez um acordo. Só que ela perdeu tudo. Ela é recepcionista de hotel hoje. Na cidade dela, a cidade original dela, no interiorzão. Então, assim, as pessoas... Às vezes a gente vê que a pessoa está muito mergulhada nisso de política ou nessas coisas do QAnon. É emocional. Então, assim, não adianta ficar discutindo, não adianta... Porque vai afastar a pessoa. E pode acontecer com pessoas que são inteligentes, que são informadas, que são formadas. Se a pessoa estiver passando por uma frustração... Ela tá muito vulnerável ali. E acabam chegando. Nesses grupos, quando eu percorri, eu consegui tirar algumas pessoas, né, de dentro dos... Tipo, até pessoas... Quando você se infiltrou, você disse? Aham. Até pessoas que eram ideólogos, assim, que passaram a... comecei a conversar e tem alguns agora até que vão lançar publicações explicando o que faziam. Tem pessoas que, assim, viveram como a elite desses grupos que promoviam ataques e não sei o quê, e já se desvincularam completamente dessa vida e têm uma vida normal. Mas, assim, eles sabem... Quem é da elite do grupo sabe muito bem que está manipulando as pessoas. E sabe como fazer. Sabe. Agora, você pega um grupo que, sei lá, tem 20 mil pessoas. São 5 manipulando. O resto tá todo mundo ali de alegre.